não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, lembrando a você que nós temos aqui algumas observações, né? No livro Analisando as Traduções Bíblicas, no livro Sermão do Monte, aí na Didaquê, nós temos também essa obra que nós traduzimos diretamente do hebraico para o português, o Evangelho Cristianismo Primitivo e ainda Comunidades do Caminho, que é a trajetória dos caminhos de Paulo de Tarso, João o Evangelista, de quem estamos falando, e Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que é uma, vamos dizer assim, um ser iluminado e escolhido por Deus para ser a mãe de Jesus. Você tem tudo aqui nas nossas obras, e eu queria aproveitar para mandar aqui o meu abraço carinhoso aos irmãos aí do Triângulo Mineiro, Uberlândia e Uberaba, onde estivemos aí a convite do nosso querido companheiro de doutrina, o Públio Carísio, e a sua distinta senhora e mãe, a dona Gessi Carísio, presidente do Centro Espírita aí de Araguari, com todo o seu grupo que nos recebeu com tanto carinho, tanto zelo e tanta atenção. Foi um final de semana inesquecível que nós tivemos entre Uberlândia e Araguari. E que Jesus possa abençoar vocês pela acolhida que tiveram para conosco, que falamos sobre João, sobre Apocalipse e sobre as predições no Evangelho. Então você pode ver que a maioria, como eu já falei, das coisas abordadas na primeira revelação, o Velho Testamento, elas se encontram no Apocalipse. A Bíblia toda fala do Cristo. E o livro do Apocalipse conclui, completa e consuma toda a Bíblia, pois é a revelação de Jesus, o Cristo, que enviou profetas, enviou Abraão, Isaac e Jacó, enviou Moisés para receber a Torá. Tudo isso é obra do nosso Mestre Jesus, que João, como médio, ele vê Jesus de três formas. Vê Jesus como, primeiro aspecto, como sumo sacerdote no meio das 7 comunidades, que é aquela que ele diz que vê um homem vestido de linhos, com um cinto de ouro, e que traz entre 7 candelabros, que representava as 7 comunidades, ele traz na mão direita 7 estrelas, que 7 luzes, que representam os espíritos guias ou protetores de cada uma das comunidades. Essa é a primeira visão que João tem. A segunda é Jesus como o aspecto de Cordeiro-Leão, onde Jesus é apresentado como aquele que foi imolado para deixar a sua marca, o seu chamado para a sua mensagem, que é o Evangelho, e o leão, que é o símbolo da tribo de Judá, que foi entre os filhos de Jacó o mais importante. Aquele que, na predição de Jacó, ele seria, todos se dobrariam sobre ele. E a gente está vendo hoje que Judá foi tão importante que hoje todos se reverenciam, que Judá, a tribo de Judá, passou a ser hoje representante do próprio povo judeu e da religião deles, que é o judaísmo, que ninguém fala mais religião dos hebreus, fala em judaísmo. E João vê o Cordeiro-Leão no meio do trono de Deus e dos 24 anciãos do universo. E o terceiro aspecto é um anjo forte que desce do céu para tomar posse da terra. Então esses são os três aspectos de Jesus que João vê lá na ilha de Patmos. E aqui nós entramos naquela parte que Kardec chama de aqueles que chamamos de arrebatado, na verdade,
um fenômeno de desdobramento. Ninguém é levado com o corpo, como acreditam muitos irmãos, por acreditarem ou por seguirem de uma forma literal o que está escrito. Na verdade, Jeremias fala disso, Ezequiel fala disso, que foi levado ao vale dos ossos, foi arrebatado. E esse arrebatamento é espiritual e nunca material. Mas tem alguns irmãos que acreditam que eles podem ser levados aos céus e serem arrebatados. Mas o nosso querido Emmanuel fala que a primeira revelação é um repositório de símbolos e de códigos secretos do povo hebreu que só os grandes mestres podem entendê-lo. Então eu acho prudente essa colocação de Emmanuel, é tanto que eu coloquei na primeira nossa obra, exatamente na contracapa, isso. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimento secreto dos iniciados do povo judeu e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-la fielmente nas épocas mais remotas. Então, Emmanuel humildemente fala que não conhece o judaísmo. E eu acho que isso é uma forma dele se colocar mais ou menos mais próximo da gente. Mas eu creio que ele está muito acima, inclusive, porque as observações que ele faz em A Caminho da Luz são fantásticas. Por exemplo, essa. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Isso é o que ele fala dos profetas. Não obstante a sua feição esfingética, ou seja, enigmática, codificada, secreta, obscura, figurada e metafórica, é no conjunto um poema de eternas claridades. Isso é bom que nós, amigos, nós irmãos espíritas, reflitamos sobre a forma como a gente vê a primeira revelação, que muita gente quer jogar no lixo, dizendo que só tem sangue, morte, traição. É preciso que se saiba que da Bíblia a gente tem que saber garimpar, me desculpa a expressão, mas eu acho que é isso, buscar no meio daquela história toda onde estão as pérolas, onde estão as mensagens divinas, porque Deus não coloca nada entre nós que não seja positivo. Até dos erros daqueles que se diziam seus representantes, nós tiramos lições profundíssimas para o nosso comportamento, para as nossas atitudes, para o nosso reencontro com Deus. Então não vamos julgar as coisas de uma forma macroscópica e até, desculpa a expressão, irresponsável. A Bíblia, na verdade, é muito profunda e se você ler só a primeira frase do Gênesis, você já tem ali um código secreto profundo que poucos têm a condição de chegarem ali. E João, na sua profundidade, que ele sempre teve, por estar sempre muito sintonizado com Jesus, por ser um grande médium de Jesus, ele traz informações profundas nesse sentido e começa o seu evangelho da mesma forma que Moisés começou a Torá. Ele começa trazendo pela palavra Bereshit, Enarche em grego, que em hebraico significa no princípio. Então João começa mais ou menos como Moisés. No princípio existia o verbo. Então e aí vai. O verbo criador, o verbo que Deus utiliza para a criação, nas suas 10 palavras que ele utiliza, por isso que vem no hebraico o logos grego deriva do davar, que é a palavra em hebraico. Então Emmanuel diz assim, que igualmente ao Evangelho, a primeira revelação está tocada de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Então ele vê tanto o Evangelho como a mensagem do Velho Testamento com clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações, para todas as pessoas do planeta. Uma conexão reúne as duas revelações que representam duas etapas do progresso humano. Moisés
recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, das mãos do Cristo, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo, ou do nosso, especificamente, do nosso planeta Terra. E a gente pode concluir, se nós vivêssemos só os 10 mandamentos, que é um código moral, como Emmanuel coloca aqui, e será que o mundo estaria como está? O que tem ali não é um código religioso, é um código moral, civil até, não matar, não roubar, não adulterar, não levantar falso, não desejar a mulher dos próximos, nem seu escravo, nem seus, etc, etc, etc. Imagine se a sociedade do planeta não matasse, não roubasse, não adulterasse. Só essas 3 coisas. Honrasse pai e mãe. Então nós já teríamos uma grande mudança na estrutura planetária, independente de religião. Porque se ninguém matasse, nem roubasse, nem adulterasse, não haveria promiscuidade, famílias destruídas. Não haveria o que nós vemos aí hoje, infelizmente, uma sociedade que caminha para uma desestruturação, e por isso precisamos vibrar, orar, pedir a Deus que desperte a mente dos homens para a paz, para o amor e para a fraternidade. Então nós temos ainda muita coisa a falar para vocês sobre o Apocalipse, que eu acho que eu não quero me estender muito, mas fatalmente eu acho que ainda dá uns 2 programas, no mínimo, para a gente concluir o que temos a mostrar. Porque pelo menos a primeira parte eu tenho que mostrar para vocês a mensagem a cada uma das comunidades fundada por João, que é a primeira parte do Apocalipse, e depois nós vamos falar um pouquinho do misticismo, da literatura escatológica, das visões de Daniel e Ezequiel que estão ali, para poder a gente então fechar uma terceira e última parte, que é as bênçãos que Jesus promete. Um novo céu, uma nova terra, e Deus enxugará toda a lágrima. Não temos mais tempo. Obrigado pela audiência de vocês. Jesus conosco, sempre muita paz no coração de todos. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.